Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus, a quem eu sou muito grato, nosso Senhor. Agradeço ao nosso pastor, o pastor Joel, pela confiança. Agradeço ao pastor Ismael também. Na pessoa dele eu cumprimento os membros da diretoria, os demais obreiros, irmãos e irmãs em Cristo que estão conosco nessa noite. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Se a mídia ou o pessoal do som puder me dar um retorno aqui, um pouco mais, eu agradeço. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é Deus cumpre as suas promessas. Amém. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Irmãos, é claro que o tempo é curto para aprofundar numa história tão rica como a história de Abraão, mas falando em rápidas palavras, eu gostaria de trazer nesta noite esta breve meditação e o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Todos conhecem essa história. Deus ele prova a Abraão requerendo o sacrifício de Isaque, que era o filho da promessa. E esse relato pode chocar muitas pessoas, porque como é que Deus pede a um pai para sacrificar o próprio filho? E ainda mais um filho que era um cumprimento de uma promessa que ele havia feito. Sacrificar crianças naquela época era até comum em povos pagãos, mas não no meio do povo de Deus. O que diria Abraão diante daquela situação para Sara, para o seu clã? Imagine como ficou o coração dele, imagine a sua dor. Quem é pai entende o que eu estou dizendo aqui. Nenhum pai está pronto para perder o seu filho. Então imagine os sentimentos que envolveram ali Abraão naquela situação. Abraão, mas quando Deus mandou, Abraão obedeceu. Abraão ele deu todos os passos para cumprir a ordem, até ser interrompido pelo anjo do Senhor. E aí um carneiro foi provido para ser sacrificado no lugar de Isaque. Meus amados, muitas vezes nós temos que fazer coisas que Deus nos manda, mesmo que essas coisas causem desconforto e até angústia, mesmo que as pessoas não entendam, mas o melhor é obedecer a Deus. Amém? Um breve panorama, um panorama histórico. Vamos voltar um pouco na história. Em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 4, nós podemos observar o chamado, a manifestação das promessas de Deus para Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Mas como assim uma grande nação? Como assim um grande povo? Como assim uma grande descendência, se sua esposa Sarai era uma mulher estéril naquele tempo? Nós podemos aprender isso em Gênesis, no capítulo 11, versículos 29 e 30, onde a Bíblia afirma da esterilidade de Sarai. Mas mesmo Sarai sendo estéril, a resposta de Abraão ao chamado do Senhor foi: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor.
era uma obediência fundamentada na fé. É isso que nós precisamos para ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. Mas há algo interessante aqui também. O chamado de Abrão, ele se deu, antes de tudo, em Ur dos Caldeus, antes dele ir para Canaã. E primeiro ele se estabeleceu em Harã, que era aproximadamente no meio do caminho entre Ur dos Caldeus e a terra de Canaã. E aí, ali ele viveu por 5 anos. Também podemos aprender isso em Gênesis 11, nos versículos 31 e 32, onde a Bíblia fala que o pai de Abrão, Terá, pegou a sua família para sair de Ur dos Caldeus, para ir em direção a Canaã, mas chegando em Harã, no meio do caminho, se estabeleceram ali. Se nós estudarmos um pouco a palavra de Deus e formos para o livro de Atos, no capítulo 7, dos versículos 1 e 5 a 5, nós vamos ver as palavras de Estevão dizendo assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, ou seja, em Ur dos Caldeus, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Meus amados, há estudos que dizem que Terá saiu de Ur dos Caldeus pela tristeza pela morte do seu filho Harã. Outros estudos dizem que ele reconheceu o chamado de Deus na vida de Abrão e por isso saiu com a sua família em obediência a ele. Mas o fato é que eles pararam no meio do caminho. Eles ficaram nesta cidade chamada Harã e só após a morte de Terá, Abraão seguiu para Canaã. Então nós entendemos que Deus, ele fala com Abrão especificamente ainda em Ur dos Caldeus. E em obediência a esse chamado, ele sai da terra dos caldeus, habitou em Harã por aproximadamente 5 anos e, repito, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe à terra de Canaã. Alguns estudiosos dizem que eles ficaram parados esses 5 anos, talvez pela velhice do seu pai Terá. Alguns estudiosos dizem que talvez eles tenham ficado ali porque Harã era muito parecida com a terra dos caldeus, era uma terra idólatra. E o pai de Abrão, Terá, ele era idólatra, está escrito em Josué, no capítulo 24, de 2 a 3, onde a Bíblia afirma que Terá era idólatra. Então, ele pode ter ficado ali, talvez pela sua velhice, ele pode ter ficado ali, talvez por ter se identificado com aquela terra idólatra. Aquela terra, Harã, era um centro comercial, era um lugar muito importante, com as suas, entre aspas, luzes e as suas atrações. Mas por que chamar a atenção desses detalhes? Porque seja qual foi, ou quais foram as razões que fizeram Terá sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas parar em Harã e permanecer lá, isso não definiu a vida de Abrão. Isso não fez com que Abrão se fixasse naquele lugar e não cumprisse aquilo que Deus havia determinado para ele. Abrão, ele não deixou o tempo, ele não deixou o ambiente ou as pessoas, com as suas escolhas ou pecados, destruírem o foco da promessa que Deus havia lhe feito. Abrão não seguiu os costumes idólatras do seu pai. O seu pai morreu e ele seguiu em frente. Algumas pessoas até especulam. Não, Abrão ficou ali porque ele, em respeito ao seu pai, para cuidar do seu pai. Outros falam que não, ele ficou ali porque talvez durante aquele tempo ele foi se adaptando àquele lugar, entendendo como sua terra. Ora, eu não sei a razão, a Bíblia não expressa, mas uma coisa a Bíblia diz, que eles foram chamados para sair de Ur dos Caldeus para Canaã, ficaram parados em Harã, Terá morreu ali, mas Abrão seguiu em frente. E qual a lição que eu tiro para a minha vida? Muitas vezes eu e você colocamos a culpa nos nossos pais, colocamos a culpa nos nossos líderes, em outras pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas, para justificar a nossa paralisação, para justificar a nossa inércia, para justificar os nossos erros. Mas eu quero te dizer nesta noite, comece uma nova história na sua vida, comece uma nova história na sua casa, comece uma nova história na sua família. Você e eu não precisamos seguir o mau exemplo de ninguém.
Os erros ou caminhos dos seus ascendentes não devem te prender, não devem nos prender, porque Jesus ele é poderoso para quebrar qualquer mal. Outra coisa importante, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho, não se deixe seduzir. Talvez Terá foi seduzido pelaquela terra idólatra e rica. Eu não sei. E talvez alguma coisa na nossa vida pode estar nos levando para isso. Deus nos chamou do ponto A para o ponto B, mas nós estamos parados no meio do caminho porque estamos atraídos, seduzidos por alguma coisa que não é o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos cumprir tudo que Deus tem requerido de nós para que nós cheguemos à terra da promessa. E outra coisa, não chame de sua terra, não crie raízes onde Deus não te mandou fazer isso. Há lugares que são lugares de passagem, não lugar de permanência. Vamos buscar o destino que Deus tem para nós. Talvez você se pergunte nesta noite, porque eu também muitas vezes me pergunto, como vai ser? Como vou conseguir? Isso parece tão impossível. Eu creio que não foi à toa o hino que a irmã Eline cantou aqui agora há pouco. Isso parece tão impossível. Mas eu quero nesta noite convidar você a se lembrar de onde Deus te tirou. Talvez um dia você estava ali no Brasil, numa cidade, num lugar, ninguém sabia quem você era. E um dia Deus disse para você, vou te levar para as nações, vou te levar para outro país. E você olhava, não tinha dinheiro, não tinha documento, não tinha conhecimento, não tinha pistolão, não tinha oportunidade. Mas Deus fez a promessa e Ele cumpriu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos ser fiéis a Ele, colocar Ele sempre em primeiro lugar, porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Não olhe para as circunstâncias, queridos. Creia no Deus que promete e cumpre. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A economia diz que não. As leis imigratórias dizem que não. O governo diz que não. A oportunidade de trabalho muitas vezes diz que não. Mas quem dá a última palavra na vida do crente fiel é Deus. É Ele que é todo poderoso para operar na sua vida e na minha. Eu quero te lembrar que Sarai era estéril. Sarai era estéril. Eu quero que você guarde essa frase para você. Deus fez a promessa em meio ao impossível. Deus fez a promessa em meio ao impossível. Em vários momentos da caminhada de Abrão, Deus reafirmou a sua promessa. E Ele fez isso de várias maneiras e em diferentes graus. Em alguns momentos Ele deu mais detalhe, Ele foi revelando mais. E que bom, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber tudo que Deus quer nos mostrar. E Ele sabiamente vai nos mostrando passo a passo. E Ele faz isso muitas vezes pelo seu amor, pela sua misericórdia, ou até para firmar ou renovar a nossa aliança com Ele, porque Ele sabe que nós somos seres humanos e, portanto, somos falhos. Falemos a verdade, irmãos, em alguns momentos as coisas são tão difíceis, que nós até duvidamos e precisamos de um incentivo da parte de Deus. E Ele faz isso. Abraão passou por muitas situações. Ele foi livre da fome. A sua mulher foi protegida no Egito, em Gerar. Não foi prejudicado quando se separou de Ló. Ele enfrentou batalhas. Muitas coisas difíceis aconteceram na vida de Abraão. Mas ele também prosperou muito. E ele também teve experiências profundas com Deus. Em Gênesis, no capítulo 15, é só um panorama, irmãos. Gênesis, em capítulo 15, versículos 1 a 7. Abraão olha as circunstâncias e questiona. E Deus, mais uma vez,
Ele confirma a sua promessa. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E a Bíblia diz assim, está escrito: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aí o Senhor disse a ele: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Essa palavra, Abrão creu no Senhor, isso foi lhe creditado como justiça, é uma primeira referência, irmãos, específica da fé nas promessas de Deus, onde não é mencionado nada tocante às obras. Abrão, melhor dizendo, ele não tinha observado nenhuma lei, ele não tinha prestado nenhum serviço, nem cumprido nenhum ritual que lhe pudesse ter servido de crédito em sua conta corrente diante de Deus. Mas a sua fé em Deus, que lhe fizera promessas, foi-lhe creditada como justiça, e por isso Abraão é chamado de pai, ou pai de todos os que creem. Fé. Então eu quero te dizer nessa noite, não importam as circunstâncias e o tempo, eu quero dizer para você, tempo não tem poder de corroer as promessas de Deus na sua vida. Não importam as circunstâncias e o tempo, Deus, Ele mantém a sua palavra, confie. E eu vou repetir para alegrar o seu coração nesta noite. Pode ser na imigração, pode ser na economia, pode ser nas finanças, podem ser as mais diversas limitações e lutas que podemos enfrentar. Essas coisas não mudam a palavra de Deus. E eu lhe disse que Deus fez a promessa em meio ao impossível. Agora, Deus confirmou a sua promessa em meio ao impossível. Então, Ele faz promessa no meio do impossível e Ele confirma, porque Ele não corre da dificuldade, não. Ele não abandona o crente na hora da dificuldade, não. Agora é com você, crente, vai que é tua. Não. Deus não. É na hora que a gente olha para um lado e para o outro e diz, será? Deus diz, vai ser. Porque quem disse fui eu. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 16, a Bíblia relata o erro de Abrão tentar cumprir a promessa de Deus com a sua própria força. Por sugestão da sua esposa Sarai, ele se deita com Agar, a sua serva egípcia. Ele aceita aquela oferta, aquela proposta. E nós sabemos o resultado disso. Um filho fora da promessa foi gerado. E como eu sei que cada pessoa aqui nesta noite tem promessas de Deus para a sua vida, e eu também, eu quero alertar para mim e para você, que nós não tentemos fazer a parte de Deus. Deus, Ele faz a parte dele e eu devo fazer a minha. Não era época fixada por Deus para o cumprimento da promessa. Nós precisamos esperar a plenitude do tempo de Deus. Não gere Ismael na sua vida, porque além de não cumprir a promessa, pode causar tumultos e problemas. O único Ismael aqui nessa noite, você vai amar, abraçar, gostar e cuidar, está aqui. É o nosso pastor Ismael, o primeiro vice-presidente. Esse Ismael vale a pena. Mas o Ismael que surge da desobediência, que surge de quando o homem quer tomar o lugar de Deus, não. Dá problema, irmão, dá engancho. Dá dor de cabeça. Deus não precisa do nosso jeitinho para cumprir as promessas dele. O que ele precisa, não é nem o que ele precisa, o que ele espera de nós é que nós estejamos na posição de fé.
Que nós estejamos na posição de fé. Não importa o que estiver acontecendo, o mar pode estar pegando fogo, pode estar acontecendo o que for, nada muda o que Deus prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Antes que existisse dia, tu és Senhor, e agindo o Senhor, quem impedirá? Está escrito na tua palavra, ó Deus, que o Senhor domina sobre os céus e sobre a terra. Está escrito na tua palavra, quem poderia tirar algo da concha das tuas mãos? Se você entrou aqui nesta noite achando que alguém pode ter roubado a promessa de Deus da sua vida, saia daqui diferente, crendo de novo no que Deus te prometeu. Mas somos seres humanos. Nós erramos muitas vezes. Mas Deus, Ele é poderoso para nos dar uma nova chance. Ainda com o erro de Abraão e Sarai, Deus manteve a sua palavra. Ele faz isso, eu repito, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Eu estou falando para pessoas aqui que disseram, não vou mais servir. Não estou servindo mais para isso porque me contaminei, porque errei, porque busquei um caminho errado. Às vezes as pessoas nem sabem como está a minha vida. Eu tenho uma aparência de crente, tenho uma aparência de assembleano, mas a Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Se você quebrantar o seu coração diante dele hoje, ele vai restaurar tudo e colocar você de novo no trilho da promessa. Algo interessante é relatado em Gênesis 17. Deus confirma a promessa mais uma vez. Em alguns capítulos, irmãos, a gente vê Deus confirmando e reafirmando a promessa. Não dá para ler tudo aqui. Mas no capítulo 17 de Gênesis, Deus confirma a promessa mais uma vez. E agora Ele muda os nomes de Abrão e Sarai. Abrão, que é pai exaltado, passa a ser chamado de Abraão, pai de muitas nações. Sarai, que tem o significado de princesa, agora passa a ser chamada Sara, que é princesa para todos. Ei, alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava mudando. Abraão estava com 99 anos, ou seja, 1 ano antes do cumprimento. Irmãos, hoje menos, algumas pessoas mantêm isso, mas naquela época, os nomes tinham representatividade. Manifestavam características e propósitos. A mudança dos nomes estava demonstrando que o tempo da promessa estava chegando. Estava saindo de uma realidade espiritual e começando a se materializar numa realidade física. E nós podemos ter esse discernimento, se nós formos pessoas cheias do Espírito Santo, nós podemos ficar sensíveis aos sinais de Deus, tanto para a nossa vida, para a nossa família, como aquilo que Ele quer fazer na igreja nesse tempo. Quando está perto do cumprimento, nós podemos ver os sinais. As características começam a se manifestar. Pois Deus vai nos capacitando para o cumprimento da promessa. A estação do cumprimento. Mas é preciso ter comunhão com Ele. É preciso ter discernimento espiritual. Jesus mesmo disse, quando se referiu aos sinais do fim dos tempos, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A Bíblia também diz que até os pássaros conhecem o tempo da sua revoada. Então, meus amados, nós precisamos ficar atentos. Não espere a oportunidade chegar para se preparar. Esteja preparado quando ela bater na sua porta. Em Gênesis, no capítulo 18, Abraão recebeu a visita do Senhor, que confirmou a promessa do nascimento do seu filho. Sara riu por causa da sua idade do seu esposo. Mas ela é confrontada amorosamente com uma pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu te desafio com muito respeito nessa noite. Existe alguma coisa impossível para o Senhor?
A Bíblia diz, aquele que deu o seu filho por amor a vós, o que mais ele não faria por mim e por você? Não deixe o diabo, não deixe as circunstâncias, não deixe as pessoas se sobreporem à palavra de Deus e à fé que Deus colocou na sua vida. Dentro de um ano, voltarei a você e Sara terá um filho. É em Gênesis, no capítulo 21. Quem está prestando atenção sabe que eu estou chegando no fim, que eu comecei do 22. Em Gênesis, no capítulo 21, dos versículos 1 a 7, a Bíblia diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Aleluia. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Agora presta atenção nisso aqui. Na época fixada por Deus em sua promessa. Glória a Deus. No tempo determinado por Deus, Deus cumpriu a sua promessa em meio ao impossível. O título dessa mensagem eu falei aqui é Deus cumpre as suas promessas. Eu queria que você se lembrasse dessas três coisas. Deus faz promessa no meio do impossível. Deus confirma promessa no meio do impossível. E Deus cumpre promessa no meio do impossível. Eu não sei em que fase você está. Às vezes você está nas três, a depender da promessa. Mas eu sei de uma coisa. Que se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Vamos voltar a Gênesis 22. Mas e agora? Ele deu a promessa e vai matar? Ou vai requerer que seja morta? Ele deu Isaac e agora pede Isaac em sacrifício? Aí você pode dizer assim para qualquer coisa da sua vida que talvez se encaixe com você. Mas pastor, foi Deus que me prometeu. E Ele me deu. Agora eu vou ter que abrir mão disso. Sim, muitas vezes Deus testa a nossa lealdade espiritual. Assim como Abraão, muitas vezes nós somos testados se amamos a Deus acima de tudo, em situações concretas, pois não pode haver misturas de lealdade. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a Deus somente quando é conveniente para mim. Eu não posso servir ao Senhor e a Mamon ao mesmo tempo. Eu tenho que servir somente a Deus e somente a Ele. Deus, Ele quer, irmãos, que nós creamos que nada, ninguém, nem circunstâncias podem matar a promessa, mas nós precisamos entregar tudo, nós precisamos confiar plenamente. Ele sabe de tudo. Ora, Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. A prova serve muito mais para mostrar a nós quem nós somos do que para Deus, porque Ele já sabe. Então Ele nos faz passar para a prova para que nós enxerguemos como está a nossa vida e façamos a escolha certa de dar lugar a Ele para Ele tratar e transformar e nos colocar no centro da vontade dEle. Lembra o que o jovem rico disse para Jesus? O que é que eu faço para te seguir? O que é que eu faço para seguir o Evangelho? Parafraseando aqui, irmãos, não tenho tempo de ir lá. Jesus disse, vende tudo, reparte. A Bíblia fala que ele saiu, o jovem saiu triste e foi embora. Jesus não estava preocupado com a riqueza dele. Jesus não precisava da riqueza dele. Jesus só estava mostrando a ele onde estava o coração dele. E às vezes o coração de muitos de nós está nos Estados Unidos, está nos documentos, está nos títulos, está nas posições, está numa série de outras coisas. Deus quer nos mostrar. Ele nos coloca à prova para dizer, deixe você mesmo ver esta lealdade que você fala da boca para fora, se ela vem do profundo, do íntimo do seu coração. E quando você perceber, dê lugar para ser tratado, porque a maior riqueza que o homem tem, ou pode ter, não está nessa terra, está naquilo que Deus está nos levando para o céu. E ali no monte, na região de Moriá, o altar foi construído. A lenha foi arrumada.
Isaac foi amarrado, Abraão pegou a faca para sacrificá-lo, mas o anjo do Senhor o chamou e o impediu. Abraão viu o carneiro e o sacrificou em holocausto no lugar de Isaac. E por conta disso, deu a Abraão aquele lugar o nome: o Senhor proverá. Jeová Jireh. Eu acho interessante um significado que tem esse nome, que vai um pouco mais profundo, que diz: Jeová Jireh é o Deus que conhece a minha necessidade antes que ela chegue a mim e já provê o recurso para supri-la. A necessidade que o Senhor vai ter amanhã, Deus já conhece e já proveu, já providenciou o recurso para supri-la. Abraão teve fé, amados, e ele manifestou sua fé com ação. Hebreus 11 fala muito sobre isso. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Ainda no capítulo 11, agora a partir do versículo 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Apesar de toda a dor e de toda a angústia de um pai, Abraão sabia que mesmo que se ele matasse o seu filho, que ele sacrificasse o seu filho, Deus faria alguma coisa para manter a sua palavra e a sua promessa. Então eu quero te dizer nesta noite, ainda que pareça que não tem mais jeito, a providência de Deus vai chegar para cumprir a promessa, se nós permanecermos fiéis. Deus, meus amados, Ele faz o que nós não podemos fazer. Mas não importa o que Ele nos peça, nós devemos obedecer. Tiago fala isso no capítulo 2, quando ele fala da fé sem obras e da fé com obras. Ele diz: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O que ele estava dizendo assim? Ele não só dizia que cria, não. Ele agia conforme ele dizia que cria. E por isso se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E sabe o que é mais lindo? E ele foi chamado de amigo de Deus. Então, meus irmãos, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe acreditado como justiça. Ele foi chamado de amigo de Deus, porque a fé e as obras devem atuar juntamente. A obediência é a obra que comprova a nossa fé. Eu vou repetir. A obediência é a obra que comprova a nossa fé. Nós precisamos agir de acordo com o que nós dizemos que cremos. E nós precisamos crer no que a palavra de Deus nos ensina. Porque o Senhor, Ele cumpre o que promete. Então eu quero te dizer nesta noite, não desanime. Não pense que Ele te esqueceu. Não pense que não tem mais jeito, porque nada é impossível para Deus. Creia. É um tempo difícil para a igreja. E eu entendo porque Deus está dando essa mensagem para mim e para você. Porque tudo lá fora tem militado contra. Mas nada é impossível para Deus. E eu termino aqui como comecei. Deus prova a Abraão requerendo o sacrifício de Isaque, o filho da promessa. Eu falei e repito, um relato que pode chocar muitas pessoas. Como Deus pede a um pai para sacrificar o próprio filho.
e um filho que era o cumprimento de uma promessa. Mas o que pode chocar a mim e a você, ele fez. Ele sacrificou o próprio filho para cumprir a sua promessa. Ei, Isaac foi gerado porque Deus abriu o ventre de Sara. Jesus foi gerado pela obra do Espírito Santo. Isaac carregou a lenha para o sacrifício. Jesus carregou a cruz. Abraão levou em conta que Deus podia e pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Jesus ressuscitou e verdadeiramente foi recebido de volta dentre os mortos. Abraão abriu mão de uma pessoa, Deus deu a ele numerosa descendência. Quem sabe o que você tem requerido, ou melhor, quem sabe o que Deus tem requerido de você, é justamente a semente que vai multiplicar e abençoar a sua vida, além do que você precisa, conforme o plano que Deus tem para a sua vida. Assim como o carneiro morreu no lugar de Isaac, também Jesus deu a vida em resgate de muitos. Então, meus amados, por obra divina, mediante a nossa fé, nós também nascemos de novo e as nossas promessas nascerão após uma intervenção de Deus em nosso favor e de acordo com o plano dele para as nossas vidas. Deus cumpre as suas promessas. Lembra que eu falei para vocês no início que o sacrifício humano era comum em comunidades pagãs? Sabe por que eles faziam isso? Presta atenção aqui, eu já estou concluindo. Esses sacrifícios, irmãos, eram justificados dizendo o quê? Que a vida dos sacrificados serviam para fortalecer os deuses da comunidade em tempos de adversidade severa. Eles matavam as crianças para fortalecer os seus deuses, mas para nós não. Em vez de morrermos para dar força a Deus, foi Ele, Jesus Cristo, quem morreu em nosso lugar para nos dar força e vida em abundância. Então fique firme, porque Deus cumprirá as suas promessas. As promessas de Deus a Abraão não morreram. Elas têm passado, presta atenção nisso aqui, elas têm passado de geração em geração, elas têm perdurado ao longo do tempo, e hoje podemos ver a palavra de Deus se cumprindo. Assim era também, e assim é agora, e assim também será na eternidade. Pastor, por que você está falando disso? Olha só, na promessa que Deus, dentre as promessas que Deus fez a Abraão, sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Olhe para a mesa da Santa Ceia. Olhe para a mesa da Santa Ceia. Isto aqui é o cumprimento de uma promessa que Deus fez a um homem há aproximadamente 4.000 anos atrás. A ceia fala de promessa. Promessa que já se cumpriu, porque ele disse, eu vou enviar meu filho. Ele enviou? Ele enviou? Amém. Ele disse, ele vai morrer no seu lugar. Ele morreu? Amém. Ele disse, ele vai ressuscitar. Ele ressuscitou? Amém. Ele disse, ele vai voltar para te buscar. Você crê? Amém. Ceia fala de promessa. Promessa que passou. Promessa que estamos vivendo. E promessa que vai se cumprir. Não somente nesta era, mas por toda a eternidade. Aleluia. O que mais? Ei, crente, o que mais Ele não faria por mim e por você nessa terra? O que mais Ele não faria por mim e por você, conforme a sua vontade soberana? Então eu repito, Deus faz promessa em meio ao impossível. Deus confirma promessa em meio ao impossível. E Deus cumpre promessa em meio ao impossível. Se você crê, fique de pé dando glória em nome de Jesus. Eu não sei se a gente pode orar, pastor. Queria pedir a ajuda do Ministério Louvor com a permissão do pastor. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas olha só, Isaac viveu, Isaac foi em frente.
E ele gerou Jacó, que gerou as tribos, que gerou a tribo de Judá, que foi gerando uma geração, e outra, e outra, e outra, até chegar a Jesus Cristo de Nazaré, até chegar a nós hoje. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu sei que não é fácil para você, porque eu sei que também não é fácil para mim. Mas não é uma questão de ser fácil ou difícil para mim e para você. É a questão de nós lembrarmos quem Deus Ele é e o que Ele nos prometeu. Então, se você precisa de oração, enquanto o louvor ministra, sai do seu lugar. Vamos aproveitar esse pouco de tempo que nós temos. Sai do seu lugar, nós vamos orar. Com a permissão do nosso pastor. Eu não sei em que fase da sua vida você está. Mas se Deus falou com você nesta noite, sai do seu lugar. Deixe Deus renovar as promessas na sua vida. Deixe Deus te mostrar nessa noite que Ele está contigo. Deixe Deus te mostrar que Ele não te abandonou. Talvez você olhe e diga, está tudo impossível, nada vai acontecer. Mas se você crer, você vai sair daqui renovado nesta noite, em nome de Jesus. Venha rápido, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Responda a Deus. Se você crê que Ele falou com você, responda a Ele em nome de Jesus. Diga alguma coisa para Ele. Não tem nada a ver com Gabriel. Eu poderia e deveria estar aí de joelho com vocês nesta noite. Mas eu estou aqui para orarmos uns pelos outros. Se você precisa desse milagre, se a palavra de Deus falou com você, não me interessa se você é obreiro, se você tem 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, tem promessa que Deus cumpre, faz hoje e cumpre amanhã, tem promessa que Deus faz hoje e cumpre daqui a 5 anos, tem promessa que Deus faz hoje e vai cumprir daqui a 50 anos, não importa, o que importa é que nós precisamos crer que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de pedir ajuda aos obreiros para impor as mãos sobre os irmãos e irmãs que estão aqui. Ainda dá tempo de você vir. Venha, você precisa de um milagre? Tem algo estéril na sua vida. Sua vida financeira está estéril. A sua saúde está estéril. A sua vida espiritual está estéril. Seu ministério está estéril. Eu quero te lembrar que você serve um Deus que abre a madre e gera vida. Ele abre a madre e gera vida. Saia do seu lugar. Creia e venha e receba em nome de Jesus. Deixe Deus te lembrar de quem você é, para o que Ele te chamou. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Pai, nós estamos reunidos na Tua casa nesta noite, porque nós cremos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro e não há outro além de Ti. Está escrito na Tua palavra que o Senhor é o Deus que dá vida aos mortos e traz à existência o que não existe como se já existisse. Meu Deus, em nome de Jesus, vem renovar as Tuas promessas em nossas vidas. Joga por terra as mentiras do inimigo, as mentiras das circunstâncias. Pai, que a nossa vida esteja firmada em Ti, na Tua palavra, na direção do Teu Santo Espírito, não nas circunstâncias, não no que as pessoas falam, não no que as pessoas pensam, não no que as pessoas fazem. Que as nossas vidas não estejam firmadas em governos humanos, na economia humana, nas leis desta terra, mas que a nossa fé esteja firmada no Senhor.
Eu não sei como está cada vida aqui presente, ó Deus, mas eu te clamo. Renova a fé, renova a fé, renova a esperança, renova as promessas, confirma as promessas. Se cometemos algum erro e se geramos, Pai, algum caminho errado, tentando encurtar o caminho, nos perdoa, restaura as nossas vidas e nos leva pelo caminho da promessa. Ó Deus, aquele que estava morto, volte a viver. Aquele que estava morto, volte a viver. Restaura ministérios, restaura casamentos, restaura relacionamentos entre pais e filhos, restaura a vida financeira, restaura a saúde. Ó Deus, gera filhos e filhas espirituais e naturais. Em nome de Jesus, eu repreendo nesta noite toda esterilidade, seja em que área for, toda esterilidade, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E com fé na palavra de Deus, eu ministro vida, eu ministro vida, eu ministro multiplicação, eu ministro bênção, eu ministro promessa de Deus sendo cumprida, eu ministro que nós vamos sair do lugar que tivemos e vamos continuar até chegarmos à terra prometida. Em nome de Jesus, nós não vamos parar no meio do caminho, nós não vamos deixar ser seduzidos pelas coisas deste mundo, mas nós vamos até o fim, chegar onde Deus nos chamou, para fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Se você crê, agradeça e adore em nome de Jesus.